Então, vamos dar continuidade, né, à nossa aula falando aqui a respeito da igreja, tá bom? Então, no bloco anterior nós falamos a respeito da troca das alianças, como isso foi feito, e basicamente também sobre os 10 mandamentos, mostrando para nós, né, que 9 dos 10 foram repetidos e que a guarda do sábado e outras coisas que haviam na velha aliança ficaram para trás, porque eles eram sombras. Cristo é a realidade, tá bom? Então a gente vai dar continuidade falando a respeito da igreja que Cristo edificou. A igreja que está aqui, nas páginas do Novo Testamento. Vamos conhecer mais essa igreja, vamos conhecer suas características, vamos conhecer bem ela, para que a gente possa olhar para o mundo e tentar identificar essa igreja, né? Para que a gente possa fazer parte desse corpo, tá bom? Vamos lá então para o slide para a gente poder dar continuidade. Lembrando, né, para a gente poder começar esse bloco, de um mandamento importante que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus falou antes dele ir embora, né? Vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então Deus, né, Jesus deu esse mandamento para eles, para que eles pudessem ir ao mundo pregando esse evangelho, tá bom? Então, tudo aqui vai se confirmando, tudo vai trazendo aí a sua conclusão, né? Então as profecias, as promessas, elas vão sendo cumpridas, né? Então, aqui nós vemos, por exemplo, deixa eu só habilitar a caneta aqui, isso, ó. Então, o descendente veio, que é o Messias, né? O descendente de Davi veio, o rei veio, a bênção universal foi cumprida, porque através do evangelho, todas as pessoas, através de Jesus, todas as pessoas podem receber essa bênção. O reino de Deus chegou, e o reino de Deus, né, é a igreja. A nova aliança já está vigorando, e a igreja que Cristo prometeu foi fundada. Então tudo isso nós já vimos, né? Então a igreja que Cristo prometeu foi edificada, e a igreja é o reino de Deus. Então o sonho da estátua, ela foi tá sendo cumprida. Lembra lá de Daniel 2? Então, o reino de Deus, que era a pedra que se solta, bate no pé e estralhaça a estátua, né? Vai destruir a estátua. E o texto diz que essa pedra vai tomar o mundo inteiro, né? Vai crescer. Ou seja, o reino de Deus vai se espalhar e vai tomar o mundo inteiro. E nós vemos isso acontecendo na Bíblia através da igreja, a igreja se espalhando e crescendo mundo afora, né? Nós vamos falar mais isso também nas próximas aulas, né? Então, enquanto observava, esse é o texto, né? Então, observava a pedra, soltou-se, sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua no pé, né? Então, mostrando para nós que esse reino da visão, essa pedra que se solta, que é o reino de Deus, né? Esse reino é a igreja. Então, o texto de Daniel, capítulo 2, também foi concluído, foi completo. A gente conseguiu ver a sua conclusão, o seu cumprimento, tá bom? Então, antes de morrer, o que Jesus prometeu? Lembra disso? A gente leu esse texto na aula anterior. Então, Jesus prometeu edificar a igreja, né? E disse que daria a Pedro as chaves. Agora, olha só o que Pedro escreve na sua carta, depois, né, de alguns anos de ministério. Olha o que Pedro escreve, né, para a gente poder entender um pouco a questão da pedra, né, quando Jesus disse que sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Será que Jesus estava falando de Pedro? Será que Pedro é a pedra da igreja? Será que Pedro é esse fundamento? Vamos ouvir o que o Pedro falou, o que o próprio Pedro disse na sua carta? Pedro disse, à medida que se aproximam dele, Pedro falando, quem é esse que ele está falando? Né? Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Faltou um S aqui. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, tá? Então, esse texto está aqui para a gente poder entender também um erro comum que talvez as pessoas tenham, desse texto de Mateus 16, 18, quando Jesus disse, edificaria a minha igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Jesus não estava falando de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a pedra angular da igreja, a pedra pelo qual a igreja é construída, isso é de uma maneira figurativa, não física, tá?
Então, de uma maneira figurativa, Jesus está usando a pedra angular, a sustentação da igreja, a base da igreja, onde a igreja é construída, não é Pedro, é Jesus. Jesus é a pedra angular. E o próprio Pedro falou isso, né? Nesse texto aqui de 1 Pedro, na carta de Pedro, o próprio Pedro, ele falou, à medida em que todos nós nos aproximamos dele, a pedra angular, a pedra viva. Então, Pedro traz esses títulos a Jesus. Então, a pedra angular e a pedra viva é Jesus, que é a base, a estrutura, o dono da igreja. Nenhum homem e nenhuma pessoa, em nenhuma época, pode assumir tal papel, somente Jesus. Tá bom? Vamos lá. Continuando. Reino e igreja, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de igreja e nós vemos, né? Nós já vimos tudo isso daqui sendo cumprido, tá bom? Vamos lá. A igreja que Cristo edificou. Então, vamos falar sobre isso. Então, se Jesus prometeu, se Jesus cumpriu a sua promessa quando disse, edificaria a minha igreja, então Jesus tem uma igreja do qual ele é o fundador e a pessoa mais importante dessa igreja. Concorda comigo? Então, se Jesus disse, eu vou fazer a minha igreja, então Jesus tem uma igreja, correto? Maravilha. Então, nenhuma outra pessoa pode ocupar o primeiro lugar na igreja que Cristo edificou. Nenhuma fundação humana pode alegar ser a igreja que Cristo edificou. Então, nós não temos essa autoridade, porque a igreja não é nossa. A igreja não foi criada por mim, ou por fulano, ou por ciclano. A igreja foi criada por Jesus. Ele é o dono da igreja. Então, se Jesus é o dono da igreja e a igreja é dele, então é ele que coloca as regras. É Jesus que coloca os limites. É Jesus que dá as ordens, os mandamentos, as orientações. Isso não pode vir de nenhuma outra pessoa, apenas do cabeça, apenas de Jesus, né? E você vai concordar comigo que quando nós olhamos para o mundo de hoje, né, para o nosso mundo religioso, principalmente aqui no Brasil, existe uma confusão religiosa. Você concorda comigo? Devido a uma grande divisão religiosa, com doutrinas diferentes umas das outras. Então, como é possível eu e você, no meio de tantas denominações, identificarmos, né, a igreja que Cristo edificou? Aonde está a igreja que Cristo edificou? Né? Então, o que nós vamos fazer nessa aula e nas próximas é olhar características da igreja de Cristo, que Cristo edificou na cidade de Jerusalém no ano 33, por ocasião da festa de Pentecostes. Então, o que nós vamos fazer nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos ver as características que estão na Bíblia a respeito da igreja do primeiro século, como ela era, como ela se organizava, como ela era pastoreada, né? Então, a igreja, nós vamos ver aqui como é essa igreja, e nós vamos, o desafio é olhar para o nosso mundo e procurar uma igreja, né? A ideia não é procurar uma igreja perto de casa, mas procurar uma igreja que seja igual à igreja que está aqui nas páginas da Bíblia. Porque existe muita confusão religiosa. Eu não lembro exatamente os dados, mas se você ver no IBGE, nos estudos estatísticos e geográficos que se fazem no Brasil, você vai ver que alguns dizem que existe mais ou menos 5.000 denominações evangélicas ou cristãs dentro do Brasil. Mais ou menos 5.000. Então, há denominações que têm ensinos diferentes, pensamentos diferentes, doutrinas diferentes, né? E que tem, muitos desses têm donos diferentes, né? Aí a pergunta é, será que todas elas estão certas? Impossível, né? Porque se elas ensinam coisas diferentes, alguém está ensinando a verdade, o outro não, ou ambas estão erradas, enfim. Não tem como todas estarem certas. Então, existe uma confusão muito grande. E para que nós possamos conhecer a verdade, para que nós possamos conhecer a igreja bíblica, a igreja verdadeira, nós precisamos olhar para a Bíblia. Nós precisamos ver nas páginas da Bíblia como é a igreja que está aqui registrado, para que nós possamos identificar a igreja de Cristo, a igreja que Cristo fundou. Tá bom? Vamos lá para o slide? Diz assim, vamos entender já algumas questões a respeito da igreja, tá? Então, qual o significado do termo igreja? Então, ponto número 1. Igrejas são pessoas.
O termo vem do grego eclesia. A palavra eclesia é igreja em grego e significa chamados para fora. Então Jesus usou essa palavra quando disse: edificarei a minha igreja, edificarei a minha eclesia. Então, qual é a ideia desses chamados para fora? Jesus chamou pessoas para saírem das trevas, do mundo e do pecado, para entrarem no seu reino. As pessoas que atendem esse chamado são acrescentadas à igreja. E o segundo ponto que a gente precisa se lembrar com muita convicção, que igreja, meus amigos, não é um prédio. Assim como Israel era o povo de Deus na velha aliança, a igreja é o povo de Deus da nova, que é a casa de Deus. Então, Jesus disse, edificarei... Não, Pedro, né? Pedro, no texto, ele fala, essa igreja foi edificada com pedras vivas. O que é pedras vivas? Pedras vivas são pessoas. Então, Deus está construindo uma casa? Sim, com certeza. Uma edificação? Sim, com certeza. Mas os tijolos usados nessa construção são pessoas. Então, igreja não é prédio. Igreja não é um prédio bonito com uma cruz em cima. Isso não é uma igreja. Isso é um prédio. Né? Igreja são pessoas. Igreja é um conjunto de pessoas que foram salvas por Cristo, que creram em Cristo, que receberam Cristo, que aceitaram o que Cristo fez na cruz por elas, que foram batizados, que tiveram seus pecados perdoados e que têm o Espírito Santo habitando dentro de si. Então, essas pessoas são acrescentadas à igreja. E a igreja são pessoas. Pessoas que foram salvas. Não é um prédio. Quando nós lemos a história da igreja do primeiro século, a igreja era perseguida. Sabe onde a igreja se reunia? A igreja se reunia por causa da perseguição em casas, em cemitérios, em cavernas, justamente para poderem adorar a Deus e preservar a sua vida. Então, eles não tinham um prédio, eles não tinham uma estrutura, eles não tinham um púlpito, eles não tinham um altar, né, como muitos lugares nós vemos hoje. Eles não tinham nada disso. Eles tinham uns aos outros. E quando eles estavam reunidos, eles eram a igreja e eles adoravam a Deus. Isso é a igreja, tá bom? Olha lá no slide. Então, olha só que estruturas lindas, olha que prédios bonitos. Concordo, eu gosto de arquitetura também, né? Olha essa imagem que linda dentro de uma igreja, né? Olha só que bonito essa capela, basílica, não sei bem dizer. Olha essa daqui de baixo também, né? Que bonito, né? Para se fazer um casamento, enfim. Olha esta grande edificação, né? Essa daqui, se eu não me engano, é a Catedral de Barcelona, se eu não me engano, né? Essa daqui. Olha esta daqui, esta outra igreja aqui também. Olha esta de baixo. Essa daqui, se não me engano, é a Catedral de Milão, na Itália. Sabe o que todas essas 5 têm em comum? Sabe o que essas igrejas, catedrais, construções têm em comum? Todas são tijolos. Alguns mais bonitos do que outros, né? Alguns mais requintados do que outros. Mas são apenas lugares. Esses lugares, nós precisamos entender isso. Eles não são mais sagrados do que outros. Né? Porque o que é sagrado é aquilo que vem de Deus. Né? O que é sagrado é aquilo que é separado para Deus. E são vidas, são pessoas, são pedras vivas. Não tijolos. Né? Essas coisas todas vão sumir, vão desaparecer. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, foi a promessa que ele fez, quando Jesus está indo embora, você pode ler isso lá em Lucas, no final do Evangelho de Lucas e no início de Atos, capítulo 1. Quando Jesus está indo embora, Jesus olha para os seus discípulos, né? Ele está indo embora com a promessa de que ele vai voltar. E aí o texto de Atos diz que um anjo apareceu, um homem vestido de branco apareceu do lado deles dizendo: Galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse homem que vocês viram subir vai voltar. Um dia ele vai voltar. E quando Jesus voltar, ele não vai vir buscar prédio. Os prédios não vão descolar do chão e começar a subir. Né? O que vai subir, quem vai ao encontro de Jesus nos ares são as pessoas. São as pessoas que foram salvas. Então, igrejas são pessoas, não prédio. Né? Então, olha essas construções aqui. Volta comigo no slide de novo. Então, olha essas construções. Já parou para pensar quanto dinheiro foi usado para construir tudo isso?
quanto recurso material, quanto ouro, quantas pessoas morreram para construir isso daqui, né? Dinheiro esse que poderia ser usado para a obra do evangelho, que poderia ser usado na ajuda de missionários, ajudar os doentes, né? Enfim. Você vai ler o Novo Testamento e a primeira coisa, Deus nunca pediu para que se construísse lugares grandiosos e luxuosos assim. Isso não significa que a igreja não possa se reunir e querer comprar um espaço para poder fazer as suas reuniões, não é isso que eu estou dizendo, né? Então a igreja pode querer comprar um espaço, os irmãos, um espaço para que eles possam se reunir e ali fazer o seu culto a Deus. Mas nós temos que entender que aquele lugar é um espaço apenas, né? Que o que Deus busca é a santidade dos corações das pessoas, né? A igreja são as pessoas, tá bom? Vamos lá. Próximo slide. Né? Então, olha só o que diz aqui Romanos, esse texto bonito aqui de Romanos 12. Assim também Cristo está em nós, que somos muitos e formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então a igreja é um corpo de pessoas ligadas a Cristo. Ligadas a Cristo e ligadas uns aos outros. Tá bom? Então, isso é a igreja, né? Um conjunto de pessoas salvas, tá? Então, leia ali Romanos capítulo 12 de novo, medite sobre esse texto e também o texto de 2 Pedro, onde Pedro vai falar a respeito da pedra angular que é Jesus e das pedras vivas que somos nós, tá bom? Então essa é uma das primeiras características da igreja que Cristo edificou. É uma igreja formada por pessoas, tá bom? Então, espero você nos próximos vídeos.